Edinaldo Santos. Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Raudney Alves. Alô, Edinaldo Santos. Muito boa noite pra você, Edinaldo, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Bola Rolando. Começou a última semana do esporte antes do retorno aos jogos, né? Próximo compromisso do esporte vai ser no dia 9, a quarta-feira já da semana que vem. Esse jogo importante, inclusive, contra o time do Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. E num futebol brasileiro que os treinadores tanto reclamam de que faltam semanas cheias para trabalhar, o esporte teve muitas dessas durante esse mês de junho. E o Daniel Paulista conseguiu trabalhar bastante até o dia da estreia. Aqui no Brasil é assim, ou é 8 ou 80, né? A regra é não ter tempo para trabalhar. Mas tem também os momentos e exceções. E esse foi um deles, motivado evidentemente pelo Mundial de Clubes, que deu essa parada geral no Campeonato Brasileiro. Então chegou a hora, né, Raudney, da onça beber água, como se diz no popular. Tempo para treinar teve, a participação do treinador, pelo menos ficou no nosso entendimento, nas palavras dele, que seria realmente importante esse período, porque ele iria procurar adotar uma nova postura tática no time, uma nova postura de atitude nos jogadores. Vamos ver até que ponto isso vai evoluir nas primeiras participações, a começar desse jogo que você lembrou aí, do dia 9, contra o Ceará na Copa do Nordeste. É verdade. E um esporte que nesse período talvez tenha se modificado menos do que a gente esperava, né? A gente esperava mais saídas e mais contratações. Só que até uma postura do Daniel Paulista, desde que ele chegou, a gente relatou isso aqui, que ele quis dar esse reset. Um jogador como Matheus Alexandre, por exemplo, que estava sendo considerado peça fora dos planos, acabou voltando. É como se ele quisesse recomeçar de fato o lado mental, o lado psicológico do time do esporte para fazer essa segunda metade da temporada com a Copa do Nordeste e também com o Campeonato Brasileiro. Mas a gente separou aqui, Edinaldo, pra gente ouvir um personagem do esporte, o Rafael Thierry, que ainda não jogou, né, nessa temporada de 2025. Ele passou por uma cirurgia mais séria para corrigir uma hérnia de disco e já está um tempo afastado, mas passou pela recuperação e deve voltar a ficar à disposição normalmente quando os jogos retornarem a partir da semana que vem. O Rafael Thierry falou sobre isso, sobre essa lesão e a expectativa dele para tentar ajudar o esporte. Vamos ouvir. Então, eu nunca passei tanto tempo na minha carreira sem jogar. Acho que esse é o momento que eu mais passei sem poder estar ali para ajudar, né? E era um momento muito delicado. No começo, até assim, era bem difícil de aceitar, né? Isso, né? Um momento complicado, do qual, como você falou, a gente não tem controle da situação, mas eu sabia que era por algo melhor, né? Para algo para sanar aquele problema ali que estava acontecendo. Como você falou, acho que vai fechar 7 anos de clube e são 242 jogos. Então a gente tem uma média de 40 jogos por ano e um atleta durante 7 anos é bastante jogo. É um atleta que durante todos os anos ele atuou, ele esteve ali presente. Claro que tem momentos na carreira de um atleta, ainda mais quando ele fica muito tempo num clube. Durante muito tempo acontece de estar fora, mas eu sou um cara muito grato assim por em 7 anos conseguir, vai fechar 7 anos ainda, em 242 jogos pelo clube. É uma honra e uma alegria muito grande. E tá de fora, cara, é bem complicado, assim, porque você se sente impotente, você não pode fazer absolutamente nada. Ainda mais que com a cirurgia na coluna, no começo ali era mais difícil de tudo, assim. Mas foram momentos difíceis, momentos complicados, assim, mas que foram ultrapassados. Hoje tô bem, me sinto bem, tô treinando e fico feliz, né, com o momento lá no começo com o campeonato, mais um campeonato pernambucano, e também muito triste, assim, né, por tudo que vem acontecendo nos últimos meses, mas crendo e acreditando que as coisas podem mudar e que vão mudar, né. Acho que o intuito do clube, o intuito do Daniel, junto com a comissão dele e com os atletas, é que tenha essa mudança o mais rápido possível para que a gente possa, ainda mais um atleta que nem eu falo, que estava aqui nesse período todo, né, que passou pela Série B, que teve todo o esforço de retornar, e quando a gente vê que as coisas não estão caminhando tão bem, a gente se sente bastante, mas crendo e declarando que as coisas vão mudar. Muito bem, tá aí o Rafael Thierry falando sobre essa lesão e esse retorno.
O Sport teve jogadores da posição que foram muito criticados, né? Mas o próprio Thierry, para muita gente, também não é lá o titular absoluto da posição, mas tem uma identificação muito grande com a torcida. E deve voltar, vai ficar à disposição do Daniel Paulista. Ele até fala dessa boa relação com o Daniel nessa sonora que a gente ouviu. O histórico dele no esporte é fantástico. Sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Já jogou, inclusive, Série A com o Sport. A história dele é muito longa já e muito rica. Agora, se submeteu a uma cirurgia complicada e essa cirurgia exigiu esse tempo todo de inatividade desse zagueiro. A gente não sabe como é que ele vai voltar, porque o tempo de inatividade foi muito longo, né? Isso, foi um período longo. A última partida dele foi ainda na temporada passada pela Série B. Ô, Haldner, só resumindo, o time do Sport, portanto, chegou a esses dias todos de inatividade em termos de jogos, mas de muito trabalho em termos de treinamento, né, com a chegada do técnico, o novo técnico do Sport Clube do Recife, Daniel Paulista. Então a coisa ficou limitada à chegada de 2 reforços e à saída de 2 jogadores, não é isso? Isso. Os 2 que chegaram, até se esperava mais, né, pelo menos até agora, foram o Gabriel Vasconcelos, o goleiro que veio do Vitória, e o Pedro Augusto, o volante do Fortaleza. Saíram o Gustavo Maia e o goleiro Thiago Couto. Foi uma troca, né, ali no caso, o Thiago foi troca. Né? Com o Gabriel Vasconcelos. O Gustavo Maia foi em definitivo ou foi empréstimo? O Gustavo Maia saiu para o Criciúma. Foi empréstimo ou definitivo? Foi definitiva a saída do Gustavo Maia para o Criciúma. Então, é uma movimentação ainda modesta do Sport que deve se movimentar mais no retorno do Campeonato Brasileiro. E agora, com a abertura da janela, dia 10 abre a nova janela, né? Vai até dia 2 de setembro, né? E o Daniel Paulista vai participar ativamente disso, né? O Daniel Paulista teve esse tempo de intertemporada com o clube e agora vai poder indicar, já conhece o elenco mais de perto, porque ele teve um privilégio que o Antônio Oliveira não teve. O Antônio Oliveira chegou com o campeonato em andamento e nessa troca do Antônio para o Daniel Paulista, ele teve esse tempo para trabalhar. Ok? Valeu!